Boa noite, meus amigos. Live de hoje com a minha colega, a doutora Ludmila Daltro, minha amiga das turmas recursais. Vamos falar, como sempre, de sustentação oral. Estamos na semana que antecede a imersão na sustentação, a aula online gratuita que eu vou dar lá no YouTube, terça-feira, dia 25, às 8 horas. E eu quero que vocês cliquem aqui no link na bio e se inscrevam lá para participar. Não me deixem sozinha. E agora eu vou esperar a doutora Ludmila. Ludi, solicite aí sua participação para te chamar, para a gente começar a nossa live. E olha só, coraçãozinho para você. Todo mundo que aparecer aqui vai receber coração, viu? Consuma Direito entrou. Marais Sam SP. Obrigado, gente, por estar aqui. Correspondente jurídico, ó. Coraçãozinho, um abraço. Muito obrigado. Ó, minha colega Ludmila. Oi, Lud, tudo bom? Oi, Mi, tudo bem? Você tá conseguindo ouvir direitinho? Tudo certo, minha amiga, tudo certo. Tô bonita assim, mas não sou eu não, botei esse filtro porque minha cara tá... Mulher, tô acabada hoje, mulher. Tô acabada, mas ó, eu venho com coração e tudo, porque a gente tem que ser resiliente, viu? Tem dia que só na força de Deus mesmo. Como diz Gil do Vigor, o Brasil tá lascado. Hoje eu tô toda lascada, mas vai dar certo. Ai, nem me fale, viu? Vamos lá. Tá um barulho Vamos aqui, uma sim. criançada brincando. Vai dar Lud, em certo. primeiro lugar, obrigada por ter aceitado o meu convite. Você é sempre muito solícita, minha amiga. Muito obrigada. Adoro te ver lá nas turmas. Sempre quando eu vejo seu rostinho lá, me inspira, né? Eu gosto de ver o seu trabalho e de ver todas as meninas que eu conheço também, que sustentam muito bem, enfim. Isso dá uma identificação muito boa. A gente se ajuda, estimula outras colegas advogados que também estão começando. E hoje a gente vai falar um pouco da preparação, como é que a gente se prepara para sustentações orais, dar dicas práticas para o pessoal que está com medo, que nunca fez, que está iniciando. Hoje até recebi um direct muito legal de um colega, Felipe, não sei se ele está aqui ou se ele vai entrar, me perguntando, né, tirando dúvidas, porque ele vai fazer a primeira sustentação dele semana que vem. E a gente sabe que pode ser normal para a gente hoje, mas que a gente já sentiu sim esse friozinho na barriga nas épocas anteriores. Então, eu sempre dou dicas práticas de que assista a sessão, conheça o ambiente, estude bem o seu processo. Mas hoje, Lúdia, eu quero que você fale o que é que você faz, quais são as dicas para a gente se preparar mesmo. E se apresente, fica à vontade, minha amiga. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ludmila. É uma satisfação estar aqui mais uma vez nesse canal que auxilia tantas pessoas que, como eu, começaram um dia, né? E é uma satisfação poder aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas que precisam, que estão nossos colegas, né, chegando e para essa área da sustentação oral, que é uma área desafiadora, mas que Sim. proporciona muito crescimento, muito desenvolvimento para quem se abre para ela, né? É um desafio que quando a gente vence, a gente se empodera. Eu costumo Sim, com falar dessa certeza. forma, que é assim que eu me sinto. Com certeza, Lud. E assim, eu fiz a live com a doutora Verena. Você deve conhecer ela também da Turma Recursal. Ela faz bastante sustentações. Eu vi. E a gente conversou muito sobre isso também, sobre a questão do reconhecimento, da gente se sentir autoconfiante, né? Quando a gente chega na turma e o magistrado cumprimenta, quando lembra do nosso nome, quando elogia alguns momentos da nossa sustentação, né? Quando, assim, a gente se sente com mais credibilidade. E quando a gente começa a sustentar, até a nossa própria advocacia muda, a gente transforma a nossa carreira, porque a gente entende melhor como o juizado em si funciona, quais os documentos que são mais importantes para aquelas demandas, enfim, tudo isso. Toda vez que eu recebo uma demanda, Lud, seja quando eu vou sustentar nos meus próprios processos ou quando eu recebo demandas de outros colegas, eu sempre me preocupo muito em ver a documentação que está ali juntada, né? Que eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque já passei por situações, né? Já assisti algumas sustentações em que o magistrado pergunta, né? Doutor, onde é que está esse documento? Se a senhora puder me sinalizar, né? Hoje mesmo eu estava assistindo e um processo de negativação indevida, mesmo o advogado não sabia onde estava o extrato do SPC Serasa, que é um documento fundamental para aquela situação. Então, são coisas que as pessoas se preocupam muito com oratória.
com a questão da oratória, mas esses são requisitos básicos que muitas vezes resolvem o seu processo ali em 1 minuto e você não precisa nem se alongar. E aí eu quero saber de você, como é que você faz essa preparação mesmo, o estudo do processo, se você anota, se você leva um script, como é que você faz? Olha, eu costumo dizer que para qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa se organizar e conhecer o que você está fazendo, porque é o conhecimento que dá segurança, né? Então, assim, desde a minha primeira sustentação oral, eu sempre tomo nota de todos os processos. Inclusive, amanhã eu tenho uma quantidade de processos pela manhã que eu já fiz esse estudo. Eu tenho um caderninho que eu faço essas anotações todas. Tomo nota desde o número do processo, o nome da parte, a ordem de pauta, né? Que é muito importante a gente saber a ordem do nosso processo. E, principalmente, anoto todos os pontos, os eventos, o documento que você quer salientar, a folha que está aquele documento, se for algo muito importante, até o parágrafo da folha que está, para você poder ressaltar. Porque são 5 minutos, falando de turma recursal, são 5 minutos muito, muito preciosos. E quando o advogado ele chega com essa informação precisa, ele passa segurança e credibilidade para os magistrados, que com certeza vão lá parar e vão olhar, entendeu? E se por algum motivo eles não conseguirem fazer essa análise naquele momento, possivelmente pode tirar de pauta, né? Então é muito importante, como você falou, além da oratória, né, o domínio da oratória, a segurança e a certeza, a exatidão nos documentos que você quer salientar naquele momento. Então, dentro disso, eu faço todos os dias que eu tenho um processo, um dia antes eu pego um tempo, reservo para tomar nota, estudo todo o processo, anoto qual foi a inicial, o que foi que teve na sentença, o que é que eu quero impugnar e sempre tomo nota dessa forma. Procuro saber também o entendimento daquela turma, anoto também, se for interessante fazer a juntada de decisões pretéritas como precedentes. É basicamente isso, o estudo do processo ele é imprescindível e tomar nota para mim também é imprescindível, para a gente poder apontar. Quando eu fui começar, eu acho que é também um medo que muitos colegas têm do magistrado em si, né? Muitos colegas ainda têm essa questão do ai, meu Deus, vou passar vergonha, vou tomar uma bronca. E, gente, uma hora ou outra vai acontecer alguma situação que vai te deixar um pouco constrangido, porque sustentação oral, por si só, já é uma exposição. Então, exatamente, pode ser que aconteça alguma coisa que te deixe constrangido, mas isso também, com o passar do tempo, vai melhorando. Na verdade, é que nem você aprender a nadar, né? Você tem que cair na água primeiro, sentir a situação para ir melhorando. Então, se você nunca fez, realmente você tem que fazer. E esse fiozinho na barriga, ele vai diminuindo. Mas eu costumo dizer que ele nunca passa, porque tem situações específicas, principalmente quando você vai sustentar num processo que é muito diferente, ou então que você tem um envolvimento emocional na situação ou alguma coisa, você costuma querer se dedicar muito, querer fazer ser melhor, querer, né? Você vai, às vezes, um pouco até afoito, já aconteceu comigo, de eu gaguejar mais em processos que eram meus, né? Do que nos meus clientes, porque eu tava, sabe, eu passava aquela raiva daquela situação e tal, e você muitas vezes não consegue. Você acaba a sustentação e você fica assim, meu Deus, o que foi que eu falei que eu não lembro, de tão nervosa que eu tava, né? Você acaba comendo as palavras. Mas é isso mesmo, gente. Essa questão da segurança, ela chega quando você conhece o ambiente, quando você sustenta. Porque muito dessas questões de branco, Luri, também, porque eu sinto, né? Todas as vezes que me vem um branco, que eu esqueci alguma coisa, eu parei para pensar e refletir. Por que eu senti isso? Por que deu branco? Por que eu estava tão nervosa? Aí eu percebi que, poxa, eu saí atrasada de casa. Por exemplo, quando eu era no presencial. Eu saí atrasada de casa, cheguei nervosa, já tinha começado, eu não sabia que número estava. E eu fiquei naquela agonia perguntando, exato, com medo de já ter passado a minha vez. Então, quando você toma também a responsabilidade para você de se perguntar o que é que eu posso fazer para amenizar o meu sofrimento, sabe? De vou conhecer, vou chegar com antecedência, agora na videoconferência, vou entrar aqui no YouTube, gente, assista uma sessão, conheça a turma recursal, o relator do seu processo, como ele mais ou menos julga. A gente que atua muito sabe quais são as mais flexíveis, quais que não são, como você se porta, né? Tem algumas turmas que são mais leves, mais tranquilas, outras não. E essa questão de conhecer a turma é importante. E o Luri sabe também essa questão, né? De diferenciação de turmas, de você se portar naquela turma.
Exatamente. Isso é bem importante, né? Esse conhecimento, o conhecimento ele empodera, né? Independente da área, quando você conhece o que você está fazendo, naturalmente você vai ter mais segurança. Naturalmente você vai agir com leveza, porque quando a gente não conhece, a insegurança bate, né? Como você falou, existem gatilhos que proporcionam essa afobação, esse medo, Tá? o chegar atrasado, o não saber. Então, se você está pisando em um terreno desconhecido, é natural que, por mais que você tome nota de tudo, é sujeito a pessoa se sentir inseguro. Então, esse exercício de assistir antes, de saber mais ou menos como é que é aquela turma, qual que é o perfil daquele juiz, isso te dá segurança. Eu também fiz esse exercício, antes de começar a sustentar, eu fui lá assistir algumas vezes as sustentações para saber onde eu estava me metendo, né? E assim, aí eu percebi, deu insegurança, deu. Como você falou, os advogados hoje, principalmente quem está iniciando, pelo fato de estar no juizado, a gente não tem um contato cotidiano com o juiz, né? Quem faz a audiência, quem conduz é o juiz leigo, né, ou conciliador. Então a toga, muitas vezes, ela dá uma certa intimidação. Isso eu sentia no começo, mas hoje eu já vejo que não é só hábito, né? É só prática, né? É porque era um novo. Então, como você falou, a partir do momento que você vai se engajando, vai tomando segurança, apontando realmente os documentos que existem, demonstrando que você conhece aquele ambiente, os juízes passam a te conhecer, os juízes passam a saber quem você é, os juízes passam a dar credibilidade ao que você está falando, né? Então, o que a gente precisa fazer mesmo é se empoderar, conhecendo o ambiente, conhecendo o processo, como eu falei, né? O entendimento das turmas, porque varia, né? É o Uhum. perfil de cada juiz também, porque a depender da forma de cada um trabalhar, você sabe até onde você pode ir, a forma que você pode ganhar confiança, né? Então, é basicamente isso, como tudo na vida, né? A gente precisa conhecer para se sentir seguro. E é Exato. isso que eu vejo. Quanto mais sustentações a gente vai fazendo, mais a gente vai se sentindo seguro. Agora, como você falou, existem matérias diferentes que às vezes dá aquela insegurança, eu nunca fiz essa matéria, e aí rola frio na barriga, não é normal. Não é porque eu faço sustentação todo dia que eu não tenho frio na barriga. Acontece. Quando tem uma matéria diferente, às vezes quando eu vou para uma outra turma no tribunal, na federal, é diferente. Então já não é a mesma sala, já não são os É, mesmos juízes, né? Mas faz exatamente. parte, todo mundo é capaz de se desenvolver, né? Com certeza. Lud, deixa eu te contar. Eu já fiz um curso de oratória, né? Mas eu fiz, não foi necessariamente para sustentação oral. Eu fiz porque eu queria ensinar, né? Eu queria fazer palestra, eu queria Que ensinar. E eu me legal. sentia muito, enfim, não sei, muito constrangida. Para chegar aqui e fazer isso que eu tô fazendo com você, conversar e tal. Eu me sentia muito constrangida. Só que, obviamente, naturalmente, melhora a sua sustentação oral. Porque, assim, a sustentação oral, quanto mais natural também você fala, é melhor, né? E também uma das dicas que eu dou para os colegas é não precisa você ler artigo, não precisa você ler jurisprudência, são 5 minutos. E os magistrados que estão ali, também a gente tem que se colocar no lugar deles, porque o que eles querem é julgar o máximo de processos possíveis naquela sessão, né? Porque eles estão cansados também de sempre repautar, 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 repautar. Então, quando você chega na sessão e fala mais do mesmo, não acrescenta em nada, fica cansativo. E aí, quando você vai ler ainda uma jurisprudência, um artigo de lei, aquilo fica ainda mais cansativo. Então, uma outra dica que eu também dou para os colegas é não tem necessidade de você ler, se você achar interessante citar o artigo, você cita o artigo, a jurisprudência, que foi, né, o precedente daquela turma, mas Exatamente. vá direto ao ponto, vá direto ao ponto. E aqui eu vou dar um exemplo, Lud, na situação de astrientes, por exemplo, que eu faço muita sustentação em multa, né? Multa por descumprimento, para quem não Aham. está familiarizado com o tema, astrientes. Né? A obrigação de fazer. Você determina lá uma obrigação de fazer, é muito contra a concessionária de serviço público. E aí você tem lá, por exemplo, a ligação de energia, você tem que cumprir em tanto tempo. Se você não cumprir, começa a gerar uma multa diária. E essa multa fica muitas vezes alta porque eles demoram muito de cumprir. E aí, quando você vai lá defender essa multa, se tem um mito, né, que todas as turmas reduzem para o teto do juizado. Então, quando a gente vai estudar os processos, a gente tem que procurar formas de identificar como aquela turma recebe isso
e ver quais são os pontos mais sensíveis. Por exemplo, tem magistrado que ele bate na questão do enriquecimento ilícito, que é o fato de o advogado deixar a multa correr sem avisar nunca, e aí chegar na sustentação oral e querer defender uma multa de 100 mil reais. Então, aí, quando você conhece, como é que você conhece assistindo? Quando você conhece, você bate o quê? Na questão do enriquecimento ilícito. Olha, doutor, informamos em tal petição, tal petição, tal petição, tal petição. A outra parte foi intimada e tal, e tal, e tal, e tal. Então, você foca, tá, gente? Eu tô dando só um exemplo de uma situação específica. Você foca no que aquele magistrado considera como interessante. Porque a questão do descumprimento em si já é pacífico ali. Ele já consegue perceber que sim, houve o descumprimento, houve aquele tempo de descumprimento, aquela multa diária é até no valor proporcional, mas que no montante ficou muito alta. Mas quando você chega para defender tudo, se você não demonstra que ao longo do processo você agiu o tempo todo de boa fé para poder mostrar o prejuízo que seu cliente estava tendo, aquilo se torna um enriquecimento ilícito. Então, a gente saber identificar esses pontos também, o que é que o magistrado pensa com relação àquilo, facilita para a gente focar no que importa. E aí eu quero que você fale sobre isso também, porque você define muito essa matéria do imobiliário, né? Questão taxa SAT e tal. Como é que você identifica isso para o seu ponto de vista, para poder você focar também no que interessa? Eu identifico basicamente trazendo o entendimento de tribunais superiores, né? Porque assim, muitas vezes a sentença de primeiro grau, ela observou aquele julgamento, né? Mas ela aplicou de uma forma que não é devida. Por exemplo, vamos falar aqui da taxa SAT, a taxa de assessoria, né? Já tem um entendimento pacificado no STJ, só que assim, os juízes aqui, na turma, a maioria, eles igualam a taxa de assessoria que a construtora cobra como se fosse a taxa SAT, embora a ressalva do relator do processo, né, no STJ, que é o ministro Paulo de Tarso, ele é claro em especificar qual é o objeto dessa taxa SAT. Então, como eu já sei o entendimento pacífico de todas as turmas, o que é que eu chego dizendo? Excelências, em que pese o entendimento que vossas excelências já têm de aplicar o entendimento do STJ, aqui eu quero demonstrar que o objeto é distinto. Então, não se trata desse mesmo entendimento. Porque assim, eu já sei que eles têm um entendimento. Então, para não ficar aquela coisa maçante, eu tenho que mostrar para ele qual é o ponto do entendimento que está contrário aos autos, entendeu? Porque eles entendem dessa forma, ainda não é uma decisão que eu consegui reformar, mas de grão em grão a gente vai tentando. Então, assim, ser específico na interpretação também. Então, a gente às vezes precisa trazer aquela interpretação de forma clara e já dizendo, eu já conheço o entendimento, mas tem esse ponto que merece ser ressaltado. Porque quando a gente faz esse exercício, o juiz já vê que você estuda, né? Você já mostra que existe alguma coisa ali que precisa ser vista. Porque se eu chegar e falar, eu requeiro a mudança da sentença porque não é legítimo, o juiz não vai nem olhar para minha cara. Ele vai dizer, não, mas já tem entendimento do STJ. E a partir do momento que eu trago esse questionamento já para o entendimento do STJ, eu vou chamar a atenção do magistrado para o meu argumento. E outra coisa que você falou, Mi, que eu também acho bastante interessante e que eu faço nas minhas sustentações, assim, apesar de eu tomar nota dos pontos específicos, anotar onde é que está o documento, quais são os documentos, eu não leio sustentação. Eu procuro ser o mais didática possível, enfatizar os pontos para poder a gente segurar a atenção do magistrado. Porque, como você falou, eles querem julgar, tem muita coisa a ser julgada, e às vezes a leitura em si, ela não chama atenção, né? Porque é uma leitura, e quando você está falando, você enfatiza, você traz um tom mais específico para determinada palavra, para determinada frase. Então, a expressão, né? Que corporal também, que hoje está um pouco prejudicada, porque nós estamos aqui virtualmente falando, mas a expressão na fala também, ela traz um certo convencimento, né? Assim, você passando uma segurança no que você está falando, enfatizando o que você quer, né? É basicamente isso, que eu procuro sempre focar exatamente no ponto X da questão. E se já tiver um entendimento específico, já iniciar falando que já conheço o entendimento, em que pese esse conhecimento, chama atenção para o ponto X, Y, para tentar ganhar
realmente a atenção do magistrado, né, para determinada matéria. Exatamente. É como uma quebra de paradigma, né? Porque ele está esperando que você fale aquilo. Então, quando você diz, doutor, eu já Exato. conheço o entendimento, mas eu quero ressaltar só esse ponto, você naturalmente chama mais a atenção dele. E assim, Exato. você que faz várias sustentações, você já é uma pessoa conhecida, então é bom também quando você faz isso, porque é exatamente o que você falou, além de você mostrar que você está acompanhando as turmas, eles dão credibilidade ao que você está falando. Então, não vou parar para prestar atenção, porque já que ela acompanha, eu vou aqui, né, parar para prestar atenção. E a gente também consegue resumir, é exatamente o que eu falei, a gente consegue resumir muito para um foco específico. Porque você não precisa explicar toda aquela matéria, porque você já sabe, ó, isso aqui é discutido demais, eu vou focar só nesse ponto. Tal, pronto. E acabou. Você foca em um ponto específico. Isso. E tem também, assim, eu gosto de fazer uma linha de raciocínio, né? Eu gosto de falar rapidamente qual foi o objeto da inicial, como foi que o juiz de primeiro grau decidiu e quais são os pontos que eu quero reformar. Geralmente eu faço uma linha cronológica e eu vou tentando trazer tudo que tem no recurso e focando realmente o que realmente tem uma possibilidade de ser notada. Mas, por exemplo, se tem algum preliminar, eu gosto de tecer sobre aquela preliminar, nem que for rapidamente, aí eu vou descendo, não é por mérito, por isso que eu tomo nota. Porque quando você faz um raciocínio cronológico, é mais fácil do juiz acompanhar o que você está dizendo, né? E quando você também faz uma conclusão, um fechamento, você falou tudo lá, preliminar, olha, diante disso, requeiro que seja examinada tal preliminar, se vossas excelências dessa forma não entenderem, alternativamente que seja reformado dessa e dessa forma, para trás e tais pontos. E eu também costumo sempre agradecer pelo uso da palavra, sabe? Pela atenção que é dispensada. Sempre gosto de fechar a minha fala agradecendo pelo uso da palavra e pela atenção. Eu acho interessante eu não isso sei também. se alguém já te falou isso, mas se não te falaram ainda, eu vou falar agora. Você fala muito bem, você tem uma dicção muito boa, você é muito educada. Eu gosto de te assistir, mesmo eu fico assim, vamos falar sobre Tasha Sati agora, mas eu adoro assistir Lud. E assim, Lud, é uma coisa que eu tinha dificuldade, eu particularmente tenho dificuldade, eu quero compartilhar aqui com os colegas que também tinham dificuldade, porque assim, eu ainda falo muito rápido, eu acho. Eu fico me segurando para falar mais devagar e para fazer um exercício sempre de dicção. Que parece, gente, uma bobagem, mas não é, porque isso também faz parte da sua calma para falar. Porque a gente fica tão afoito e você não entende nada. E aí, como eu estava falando do curso de oratória, quando eu entrei no curso de oratória, foi um dos exercícios que eu fazia para poder me acalmar e que eu também sugiro aqui aos colegas que têm essa afobação, que nem eu tenho, desesperada, que façam também. Inclusive, gente, no YouTube tem várias dicas, assim, daqueles trava-língua, né? 3 pratos de trigo para um tigre triste. Você falar aquilo, gente, isso parece brincadeira de criança, mas não é. Quando você fala isso devagar, no espelho, você vai respirando. Porque o problema também da oratória, gente, oratória não é só você falar bonito, eloquente, da tavenha, não tem a ver com isso. Tem a ver com que você conseguir que a outra pessoa entenda você bem, entenda com clareza o que você está falando. Inclusive, eu sugiro, colegas, que vocês utilizem as palavras mais simples possíveis para que conecte com todo mundo que está assistindo. Então, seja respeitoso com o advogado ou com os magistrados, com todos os advogados, mas seja objetivo e claro e simples, porque ele tem que entender ali no primeiro momento que você falar. E exatamente isso que o Lud falou. Fazer uma ordem cronológica, não é um scriptzinho, não tem nada demais você consultar ali, mas falar com suas palavras. E assim, se acalmar, repetir aquele scriptzinho para você em casa, como se você estivesse falando, tá? Não negligencie esse treinamento, porque isso é muito interessante, porque você conhecer o que você vai falar antes, te dá mais tranquilidade ainda. Porque mesmo que você esqueça algum ponto ou outro, o raciocínio vem. Porque você não gravou, você entendeu o que você vai falar. Exato. Essa coisa que você falou, Mi, do que é oratória, é que você falou que considera que eu falo bem. Obrigada. Assim, algumas pessoas comentam. Eu tenho uma facilidade para me comunicar. Desde a faculdade eu já notava isso, sabe? Eu gostava de apresentar para as pessoas, muitos colegas relatavam que ficava com medo, com vergonha,
Assim, eu tenho essa facilidade, mas assim, não é porque eu tenho essa facilidade que também não dá frio na barriga. Não é porque eu tenho essa facilidade que eu não tenho meu script. Eu tenho meu script e ele serve exatamente para a gente estar ali, até porque eu tenho uma quantidade grande de processos por dia, né? Então, memorizar todos, que pese seja matérias parecidas, mas se tiver alguma fuga, você tá ali naquela ordem cronológica trazendo. E assim, a oratória, né? O poder da oratória não é falar bonito como você falou. No direito tem muitos jargões, jargões difíceis que até eu não sei alguns que eu ouço alguns colegas falando, não aprendi ainda e realmente não estou preocupada em aprender. Mas assim, a oratória, uma boa oratória, ela é uma oratória que sintetiza. A pessoa consegue comunicar sintetizando uma ideia e que seja entendível por todo mundo que está ouvindo, né? Que seja claro, objetivo, né? E que consiga prender a atenção do receptor. Essa é uma boa oratória, né? É falar, a pessoa compreender, entender e você segurar a atenção de quem está ouvindo, né? De quem você quer que receba aquela mensagem. Então, quanto mais simples a pessoa falar, é mais fácil, porque não corre o risco dela esquecer aquela palavra difícil. Porque se a pessoa esqueceu e não pensou em outra palavra para colocar no meio, ela vai travar. É Exato. muito difícil que ela não trave. Então, assim, substitua palavras difíceis por sinônimo mais fácil. Vai facilitar o deslize aí da fala. Exato, exato. Lude, outra coisa também que eu percebo é que muita gente, você falou isso, e realmente você tem uma facilidade. Eu gostava de falar, mas como eu te disse aqui, eu achava ainda que eu falava muito rápido e eu sentia a necessidade de ter mais calma para poder transmitir, né, o que eu estava falando para a pessoa entender melhor. Então, eu fui buscar um treinamento. E as pessoas precisam entender isso também, que ninguém nasce pronto, né? Por mais que você tenha uma facilidade, você precisa continuar treinando, continuar melhorando aquilo, tá certo? O Neymar é um grande jogador, mas não por isso ele para de treinar. Ele continua treinando para se aperfeiçoar. Exatamente. Porque se você não treina, se você não vai fazer sustentação oral, aquilo acaba, né, esmurecendo dentro de você. Então, é uma habilidade que é treinada assim. Então, muitas vezes a pessoa fica com vergonha porque ela é tímida. Mas a timidez é uma questão da sua personalidade. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma boa sustentação oral. Pelo contrário, você pode sim chegar, treinar e transmitir a sua mensagem tranquilamente. Né? Não é porque você tem uma personalidade mais introspectiva que você não pode trabalhar com isso. Você pode. Requer um treinamento e você tem que querer também fazer isso, né? Porque eu respeito, sim, alguns colegas que não gostam e tá tudo bem. Porque existe eu, você aqui, que estamos aqui de braços abertos para fazer sustentação oral à vontade. Tem muito correspondente jurídico para fazer isso. Mas, assim, o que eu percebo às vezes é que as pessoas gostam, mas deixam de fazer porque pensam, não tem um dom. E não é uma questão de dom, é uma questão de você se dedicar a treinar e a superar esse desafio. Não é isso? Exatamente. Não há nada que uma pessoa queira fazer que ela não consiga. Todos nós somos iguais, né? Assim, em termos de cognição. É só realmente se permitir, né? E assim, como você falou, Mi, essa questão da prática, ela é algo assim que serve para tudo na vida, né? As primeiras vezes que eu fui fazer sustentação oral, ainda que eu não tivesse medo de falar nem nada, eu treinei na frente do espelho, eu gravei como é que eu tava falando, entendeu? Porque era novo para mim, né? Então, assim, hoje nós temos uma ferramenta muito legal, porque as sustentações estão ficando gravadas no canal do tribunal no YouTube. Então, quase todas as vezes que eu termino, que eu tenho um tempinho, eu dou uma voltadinha lá no vídeo, deixa eu ver se eu falei alguma coisa demais, se eu repeti alguma palavra demais, pra quê? Pra eu melhorar na próxima. Então, é sempre dessa forma. Essa ferramenta nos auxilia muito, eu tenho notado isso, porque antes ficava gravado, só que você tinha que requerer a gravação no áudio, né? Ou pedir para algum colega te gravar falando. E essa possibilidade de você voltar o vídeo assim que você terminou de falar é maravilhoso, porque você já falou, será que eu repeti muito essa palavra? Será que faltou? Será que eu falei rápido demais? Será que eu falei devagar? Então, auxilia no nosso treino, né? Tá sendo bem interessante essa possibilidade que a gente está tendo agora. Eu confesso que eu olho como é que eu falei, sim. E se eu preciso melhorar, se tem alguma matéria específica que eu preciso enfocar, o que foi que eu não falei. E assim a gente vai se lapidando. Exato. Eu também faço isso, Lúdia. Eu também faço isso. E até algumas pessoas que eu trabalho,
eu costumo também mandar para a pessoa, para, assim, uma questão de transparência, né? Quando a pessoa me contrata para fazer, eu faço e demonstro para ela não só o que eu fiz, mas como eu fiz. E eu faço, peço sugestão, inclusive. Pergunto se gostou, se não gostou, o que poderia acrescentar, entendeu? E, assim, a maioria dos feedbacks são positivos, graças a Deus, mas, assim, o que eu percebo também é que a maioria das pessoas não é a questão da argumentação em si, mas chegar lá para falar, entrar naquela sala, né, com aquelas pessoas, com aquelas autoridades. Eu acho que ainda tem esse medo do público, da exposição, do errar, né, do erro. Porque, assim, muitas vezes, Lud, a gente gagueja ou esquece algum ponto que ninguém percebeu. Ninguém percebeu, porque o processo é seu. Se você esqueceu algum ponto, ninguém sabe, a não ser você que esqueceu, e você vai saber depois. Né? Não acrescentou, enfim, o magistrado pode não ter ajudado naquela decisão, mas sim, naquele momento específico que você está falando, só você que está julgando. Então, mentalmente, a gente fica se julgando muito o tempo todo, buscando um perfeccionismo que não existe, porque não vai ser perfeito. Então, isso de assistir depois é bom, mas eu também fico me policiando para não ficar exigindo demais, sabe? Porque também a profissional que eu sou hoje não é a profissional que eu era um ano atrás, há 2 anos atrás, e que eu tenho que pensar que o que eu sei hoje eu não sabia há um tempo atrás. Então, a gente também tem que ser paciente com o nosso aprendizado e orgulhoso do que a gente vem conquistando. Então, quando você aí que nunca fez, fizer a sua primeira, você tem que ficar orgulhoso. Eu consegui fazer, eu superei esse medo. Mesmo que você gaguejou, esqueceu ou que não fez como você gostaria, é um degrau em cima do outro. É assim, é uma superação que é você contra você mesmo. E aí você vai identificando isso que o Lud falou. Identificando que, poxa, talvez eu possa falar mais devagar aqui. Talvez eu possa falar com mais clareza. Talvez eu possa substituir essas palavras porque ficou confuso. Mas é uma questão também de você não buscar o perfeccionismo, senão você nunca vai estar pronto para fazer nada. É isso que eu penso, Lud. Exatamente. Mas é isso mesmo, porque se a gente achar que vai ser tudo perfeito, a gente não faz nada. Não faz nada, porque né, nós somos falíveis, embora a gente, é o que eu tô falando, embora eu acho que tem uma facilidade para falar, embora eu estudo, mas é sujeito falhar um dia, é sujeito esquecer. Eu já tive sustentação que eu apontei um documento que não tinha aquele documento. Eu tinha estudado o processo, eu falei que não tinha. A juíza foi olhar, disse que tinha. Eu falei, meu Deus, falei, Jesus, como assim tem esse documento? Quando eu olhei, realmente tinha um documento e me passou. Eu fiquei sem saber onde enfiar a cara. Mas o que é que eu fiz? Excelência, me retratei. Eu peço desculpa porque não foi má fé minha. Eu realmente sou muito cuidadosa com os meus processos. Eu anotei, não vi esse documento. Na verdade, era uma única fatura. Só que a fatura tinha um histórico anterior e eu falei que só tinha juntado uma fatura, né? E foi uma fatura mesmo, só que eu não observei que tinha um histórico na própria fatura. Eu fiquei, você não tá entendendo, Mi? Eu queria sair assim e nem ver mais nada. Porque a juíza falou, doutora, porque assim, pela confiança, né? Em mim, de falar que não tinha. Sim. Doutora, você disse que não tinha esse documento, eu fiquei aqui toda agoniada, botei os assessores para procurar. Eu falei, meu Deus, olha, então assim, o que eu fiz? Eu respirei, eu reconheci, doutor, eu peço desculpa, não foi minha intenção, mas é porque de fato existia, só tem essa fatura e eu não vi, eu falei claramente, eu não vi, eu peço desculpa, me retrato aqui, mas assim, e aí, né? Será que se eu me afobasse ali na hora, não ia ser pior, né? Então eu aceitei a crítica dela, uma crítica que realmente, né, foi, mas assim, eu também erro, eu também sou humana, né? Exatamente. Como muitas vezes também algumas coisas passam por eles, que eles também têm uma grande quantidade de processo, uma equipe grande, enfim, passa, é sujeito a passar. Então, assim, não é porque eu tenho um tempo sustentando, não é porque eu acho que tenho uma facilidade para falar, não é porque que não vai acontecer, é sujeito a acontecer. Agora, a forma como a gente vai encarar a situação é que é um exercício diário, né? Porque, a depender da forma que eu tivesse reagido, ela poderia me visto com maus olhos, né? Sim. Se eu tivesse retrucado, se eu tivesse... Né? Então, assim,
a erro. Exatamente. Então, essa questão da educação, do reconhecer mesmo. Falou alguma coisa que estava errada, que não tinha no processo, por engano. Óbvio que ninguém vai fazer isso conscientemente, né? É uma coisa que eu sempre digo quando me perguntam. Dicas, olha, anote tudo, trabalhe com a verdade, ainda que tenha 1000 processos da mesma matéria, que seja idêntico, se não tiver no seu processo, não fale que tem, porque senão você vai perder uma confiança, porque muitas vezes o juiz pode parar para olhar, e aí? Vai ficar feio Exatamente. para você. É uma coisa que não é ético, né? Então, Exato, assim, exato. aconteceu, eu fiquei sem chão, deu um frio na barriga, mas eu respirei, pedi desculpa, me retratei, sabe? Saí assim, eu queria enfiar a cara no chão, mas foi. Então, assim, Exatamente. isso tá, todos nós estamos sujeitos a fazer isso. A gente trabalha da melhor forma para tentar diminuir o risco, mas existe. E você fica mais forte, né, Lud? Você aprende uma situação específica que você pode estar aqui contando para mim, com certeza te fortaleceu para outras situações de saber, olha, eu não vi esse Exatamente. documento, da próxima vez talvez eu não fale com tanta certeza, ó, o documento está na página tal, eu vou falar quando eu tiver certeza, ou então eu vou prestar atenção, vou anotar mais. Eu também tenho esse cuidado de anotar, mas obviamente já passou despercebido. Já me perguntou uma coisa que eu falei, excelência, Exatamente. não vi esse documento, falo que não vi, e se o cliente falar que tinha e eu não vi, eu falo, olha, infelizmente, e eu sempre peço esse feedback também para o cliente, né? Eu falo, olha, se tiver algum ponto específico, me informe, porque eu estudo o processo todo, mas pode ser que eu esqueça o ponto, a situação, né? Exatamente. Eu sempre peço feedback até para alinhar com o cliente o que é está acontecendo ali. Mas é natural, pô, Pois é, é e assim, natural. Mi, nessa ocasião, pela credibilidade e o conhecimento que a gente vai tendo com os magistrados, uma das outras magistradas acalmou a relatora e falou: não, doutora, calma, realmente ela nunca faz isso, sabe? Não foi intenção. Uhum. E assim, sabe? Tipo assim, porque ela percebeu que a relatora de fato ficou preocupada, né? De Sim, fazer alguma coisa e deu credibilidade para minha palavra. Então, assim, até é isso, muito eu fácil falei, para poxa, você. olha, ela tá vendo que realmente não foi de má fé. Então, já dei uma respirada, né? Então, assim, se eu tivesse um hábito de fazer isso lá, e ela tava compondo naquela turma, não era a turma dela. Então, Sim, né? Se, é, se eu fizesse isso em outras turmas, talvez eu saísse de lá, né? Bem assim, queimada, digamos, porque a gente sabe que nossa conduta ali vincula. exatamente. Lude, você falou do juiz que substitui, né? Muitas vezes também a gente já pega de surpresa em algumas situações quando o juiz vem substituir, né? Porque, assim, normalmente, quando ele vem substituir, ou tira de pauta, né, para não conflitar o entendimento daquela turma, porque já está harmônico, então prefere tirar alguns de pauta para não misturar, né, não mudar o entendimento dali, mas alguns acontecem sim o julgamento. E eu já tive situações também de eu estar preparada para uma situação, né, estudar, acompanhar a turma e tal, e chegar na hora e ser outro juiz estava substituído. E aí, não é que eu fui prejudicada, muito prejudicada, mas foi uma decisão diferente, né? Ele deu uma decisão diferente que eu não estava esperando. Foi uma situação, inclusive, também de multa, mas que não havia penhora nos autos, né? E tem um enunciado do FONAGE que diz que você tem que garantir o juízo antes de subir. Só que nem Exato. todas as turmas aplicam isso. Nem todos os magistrados aplicam. Tem algumas que aplicam, outras que não. Não sei se você já observou isso. E aí tem um conflito em Já. algumas situações que na minha situação ali, para mim era melhor que passasse logo, que decidisse sobre a multa e depois penhorasse, porque senão ia voltar tudo e depois eles iam recorrer de novo e só ia ter mais prazo, enfim, só ia ter mais prazo para eles. E aí eu estava esperando que passasse por uma situação específica desse juiz que substituiu e que ele disse, volta para penhorar. E aí eu tive que sentar com o cliente e explicar toda a situação. Olha, realmente existe um enunciado do FONAD, mas que nem todo mundo utiliza, porque inclusive é um enunciado antigo, né? Que vai de encontro ao CPC e tal. Tem toda uma situação aí que não vamos explicar aqui, senão vamos entrar no processo civil. Mas, enfim, já aconteceu situações assim também comigo. E assim, Lud, situação de vergonha mesmo, vergonha de eu sustentar no processo que não era meu, tava tão nervosa e era demanda de massa, sabe, contra banco. E eu fui lá e sentei, me sei o que. Ela, tá bom, ainda deu a decisão que não foi desfavorável. Aí eu levantei e ela chamou o meu. Eu falei, oxe, esse é o meu. Foi no presencial ainda. Aí voltei e sentei de novo. Ô, doutora, desculpa, esse que é o meu. Essa substituição que eu fiz foi desse processo. Eu me equivoquei, mas assim,
Era Débora de Barros, eu acho que o nome era muito parecido. E eu tava tão agoniada, sabe? Você lembra do presencial? Tinha turmas que eram cheias, que a gente ficava até em pé, né? Apertado de tanto. Do lado de fora até. Do lado de fora, tanto advogado esperando para sustentar, né? Eu já saí de lá da turma 8 horas da noite, né? Os bastidores que os clientes não sabem. Também. A gente já saiu de lá 8 horas Pois da noite e aconteceu isso. E também outra situação específica, Lud, que eu tinha uma audiência lá e aqui, para quem não é daqui da Bahia, aqui fica tudo num prédio só, as turmas recursais e as varas do juizado. E eu tinha uma audiência, eu tinha que descer para fazer audiência e subir, eu ia ser uma das primeiras da tarde, do turno da tarde. E a minha audiência também ia ser assim, 1h30, e já ia começar 2 horas, e eu fiquei com medo de atrasar, enfim, aquele negócio todo. E aí eu tô querendo falar com a assessora para poder colocar o meu mais para o fim, né, da pauta, porque eu ia estar lá presa na audiência. Não foi nem na frente de todo mundo, mas assim, a magistrada, ela demorou de voltar do almoço. Então, já tava assim, minto, não era 1h30 minha audiência, era 2 horas na audiência, 2 horas ia começar. Deu 2 horas, eu desci, falei com a conciliadora, subi para tentar falar com o assessor e com a magistrada para colocar um pouquinho mais para frente. E a magistrada não entrava, nem a assessora, nem ninguém. Já era 2 horas, eu agoniada na porta, aquele monte de advogado esperando abrir a porta para a gente entrar, né? Que nem aqueles boi quando abre a porta, todo mundo entra doido. Para arrumar uma cadeira, para não ficar em pé. E aí eu fui bater no gabinete, minha filha. Fui bater no gabinete, morta de vergonha, né? Porque, pô, é o momento de almoço dela, eu entendo perfeitamente. Bati no gabinete e ela me atendeu com uma cara feia. Eu, doutora, me perdoe. É porque você... Ela, doutora, estou demorando porque seus colegas ficaram me segurando até 1h da tarde e eu preciso almoçar. Ela me deu uma resposta assim, sabe? E passou e se ficou. E eu fiquei, meu Deus, acabou. Acabou minha carreira. Eu falei, eu não vou mais sustentar. Pra que eu vou? Já perdi. Juro por Deus. E aí depois a assessora saiu assim, acho que ficou com pena de mim, coitada. Saiu e falou assim, doutor, o que foi? Aí eu expliquei a situação e ela colocou mais pro fim. E acabou que deu tudo certo. Eu fui, fiz minha audiência, voltei, fiz a sustentação e deu tudo ok. Nada pessoal. Graças a Deus, o magistrado não levou pro lado pessoal, nem eu. Somos colegas, já tivemos várias interações e foi tudo ótimo. Mas acontece isso na hora que você fica assim, meu Deus do céu, acabou comigo. Olha, eu vou te contar outra história, já que a gente está contando. Minha filha, assim que eu cheguei para sustentar, já tinha pouco tempo na turma, então os juízes não me conheciam ainda. Eu fiz uma sustentação lá, bem enfática. Rapaz, quando eu terminei de sustentar, a relatora olhou para mim e falou assim, essa prática já está muito abusiva com relação à empresa que eu estava defendendo. Eu estou mandando oficiar o Ministério Público agora. Eu caí na besteira de falar assim para ela, pode oficiar, doutora. Eu não estou pedindo sua autorização, não, doutora. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Rapaz, eu não estou pedindo sua autorização, não. Eu faço isso de ofício. Eu estou dizendo aqui, e fique ciente que as próximas... Minha filha, ela descascou. Sabe o que é descascar? Eu fiquei... Mas eu continuei lá, em pé, não falei mais nada, esperei ela dar o voto. Minha filha, quando acabou, eu corri pro escritório. Lá, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que. Aí vai o povo do escritório. Minha coordenadora, tenta falar com ela quando acabar a sessão. Eu falei, é o quê? Eu tentar falar com a juíza. Aí, minha filha, tomei coragem e fui lá. Encontraram o documento, né? Não estava nos autos, mas encontraram o documento que, na concepção da magistrada, estava dizendo, era uma má-fé, ela tinha entendido como má-fé porque não tinha aquele documento. Aí encontraram o documento, não estava nos autos. E falaram, vai lá mostrar para ela não ver que era má-fé, nem sua, nem da empresa. Não sei o que. Eu falei, olha, depois da forma que ela falou comigo, eu não sei se é uma boa ideia, mas eu fui. Cheguei assim, bem humilde, lá ainda na sala, morta, sem saber onde enfiar a cara. Você não tá entendendo. Eu, doutora, posso dar uma palavra com a senhora? Aí ela, pode, me recebeu até bem educada. Pode sim, doutora. Aí eu falei, não, doutora, essa situação que aconteceu aqui, só para falar para a senhora, olha, eu sou nova aqui, aí então às vezes você não tem conhecimento da minha postura, eu entendo, é normal, mas assim, não é uma má fé nem minha enquanto advogada, nem do meu cliente. Nós conseguimos esse documento que comprova o que eu estava falando, em que pese ele não esteja nos autos. Então, assim, a gente gostaria de saber se esse documento, para as próximas demandas, se Vossa Excelência entende que seria algo que auxiliaria no entendimento
entendimento. Aí ela falou assim, olha, pra mim sim, mas é uma turma, né? Tem que ver com os outros e tudo. Mas assim, aí eu falei, eu tô aqui me retratando também, porque ainda falei pra ela que realmente eu admiro a postura dela. E era uma das magistradas, já havia me chamado a atenção. E assim, depois disso, assim, se eu não tivesse ido, talvez teria ficado uma situação chata. Então, assim, fui lá, bem, assim, me colocando no meu lugar e a gente tem uma relação muito boa, nunca foi grossa comigo, nada, sabe? Então, assim, se eu não tivesse tido aquela postura naquele dia, talvez fosse de outra forma, sabe? Eu tive que me desafiar, porque Michele, eu queria, sabe o limitezinho que tem, assim, que a gente fica atrás do... Eu queria abaixar ali e esperar ela terminar de proferir o voto. Você não tá entendendo. Eu falei, meu Deus. Aí pronto, respirei, deu certo, mas sabe o frio na barriga? Esse frio na barriga que a gente tá falando? Minha filha, era frio, era borboleta, era tudo. Falei, me queimei, tal. Mas graças a Deus deu tudo certo. Depois que eu fui lá expliquei a situação. Na verdade, essa situação abriu um canal, né? Sim. Então, Sim, tem males que vêm pra bem. Exato. Nesse mesmo dia, quando aconteceu isso, quando eu voltei, ela falou, não, doutora, seu processo ainda não foi julgado, não, e tal. E assim, você via que, de alguma forma, ela entendia, sabe? Que, pois, velho, me ajude, eu sou... tô advogando aqui, não sei. Parece que ela percebe o seu esforço para aquilo, sacou? Porque, com certeza, o fato de você ter ido lá, ela entendeu também, pô, ela tá se esforçando para chegar aqui, pô... a gente não pode pensar que o magistrado está sempre contra a gente. Aliás, eu nunca penso isso. Eu trato todo mundo ali como colegas de trabalho com o maior respeito do mundo, inclusive os assessores, né? Que já me tiraram de várias situações, inclusive essa e outras em que você tinha sustentação em duas turmas ao mesmo tempo, né? Que você lembra no presencial, a gente corria para um lado, corria para o outro, corria para o lado, corria para o outro. Se não fossem os assessores ali para dar uma mãozinha, para mudar a pauta, para deixar você por fim, né? Para antecipar, às vezes, o voto que você precisava. Então, eu trato todo mundo com o maior respeito. Eu nunca entro numa turma recursal, por mais difícil que eu acho que seja manter aquela decisão. Eu nunca entro com preconceito com relação ao magistrado. Eu tento estudar e falar da melhor forma possível, né? Também não sou uma advogada de bater boca com o magistrado. Eu faço minhas alegações. Se for questão de ordem, eu apenas aponto o documento e acabou. Porque não adianta você espernear, você tem que respeitar a decisão do magistrado e acabou. Se for para brigar, você briga dentro do processo. E muitas vezes, né? exatamente, e muitas vezes, exato. E muitas vezes essa alegação, né, aquela incisiva, o magistrado tá falando uma coisa, você tá falando outra, como você falou, desgasta a nossa imagem, porque é a nossa imagem. E querendo ou não tá vinculada, né, aos processos, ainda que a gente acha que não, mas tá, porque é a nossa postura, né? Eu também não gosto, de discutir, não. Já teve outras situações de eu dizer, ó, tem esse documento assim, assim, assado, eu com o processo aberto e o juiz me dizer que não tinha. Se fosse em outra época, eu ia bater boca. Hoje eu não bato boca porque eu sei que tá no processo, eu sei que eu não tô mentindo e não vai me levar a nada, né? Bater boca e muitas vezes tem alguns colegas que se ficam nervosos e aí acaba atropelando e com esse negócio do delay do áudio, às vezes fala por cima e ninguém entende nada e aí acaba que o juiz se estressa. Então eu vejo que a forma da educação, a forma da tranquilidade, a forma do calar para ouvir, eu acho que ela é mais convincente, né? Exato. E assim, Lodi, tudo tá gravado, né? Não é você assumir também uma postura passiva. Mas tudo está gravado. Se você achar que em algum momento sua prerrogativa foi violada, está gravado. Seja educado, seja objetivo, faça o que tem que ser feito. Depois você pega a gravação e toma suas providências diante da OAB ou dos órgãos. Você se desgastar, acabar com sua imagem, isso piora a situação. Até porque se você é um profissional que vai continuar advogando no juizado, fatalmente você vai passar por ali de novo. Então, eu sempre falo para meus colegas que é muito melhor que ele seja visto, que o magistrado seja visto como mais educado naquele momento do que eu. Eu prefiro. Então, se houve alguma grosseria naquele momento, eu falo o que eu tenho que falar, sou objetiva e depois tomo as providências. Mas nunca aconteceu algo assim de grave no meio da sustentação que eu possa falar. Teve essa situação de vergonha específica que foi fora. Mas, gente, acontece em várias e várias situações na sua carreira que a gente tem que ter jogo de cintura. E a velha carinha de pau. Vou fingir que não foi comigo, vou ter que voltar lá. Já pensou também, Lud, se eu desisto de fazer a sustentação por causa dessa vergonha e não volto para fazer? Eu nunca ia ter o respeito também dessa magistrada, porque mesmo ela brigando comigo, eu fui fazer minha audiência toda desestabilizada,
Fui fazer minha audiência, voltei para fazer a sustentação oral com a cara, né? Na cara e na coragem, pensando que ela tava me matando por dentro, me comendo ali no pensamento dela, mas não, foi tudo ok. E assim a gente vai superando, porque foi uma coisa ruim que aconteceu, mas um aprendizado, que você cresce, que você vê o quanto de coragem você tem também, né, para resolver as coisas, porque é preciso ter coragem também, gente, para você superar essas questões. Ter coragem e tranquilidade. Como você falou, dá uma respirada antes de falar qualquer coisa, às vezes melhor dar uma calada. E o que você falou, lutar ali pelo direito do seu cliente, é óbvio que nós temos que fazer isso, mas sempre dentro de uma cordialidade, né? Uma tranquilidade. E o que você disse, eu acho também, se tiver que realmente brigar e mostrar que alguma coisa realmente está fora da ordem, os autos existem para isso, né? Os autos existem para isso, né? Então a gente tem todas as outras ferramentas para fazer isso nos autos ou da forma que o advogado entender. Mas realmente ali na hora da sustentação oral é uma exposição muito grande, né? Exatamente, uma exposição muitíssimo grande. Lude, a gente já tá 50 minutos e eu vou... Já? Pois é, pra você ver, né? Que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando. E já tem casos e casos aqui das turmas recursais, para quem já fez e para quem nunca fez. Eu teria várias coisas para contar. Mas eu vou dar minhas últimas dicas aqui, Lude, e depois eu passo a palavra para você encerrar do jeito que você quiser. Quero já te agradecer por você estar sempre aqui, ser tão solícita, ser tão amável, ser essa pessoinha que você é. Paz e amor, luz. Eu sempre vejo você no Instagram, né? Eu adoro. Você transmite muita coisa boa, viu, Lude? Então, conte sempre comigo quando você precisar. E assim, pessoal que está assistindo a gente, conte comigo se você tiver alguma dúvida. Eu tenho um canal do YouTube que eu sempre posto alguns vídeos. Tem aqui no Instagram também, que eu sempre tô postando coisas. Eu faço isso porque eu gosto muito de atuar nas turmas recursais. Transformou muito minha carreira. Eu perdi o medo de advogar, me deu muita visibilidade. Né? Aproveitar e convidar vocês para minha aula terça-feira que vem no YouTube. O link tá lá na bio, se inscreve. E assim, se você nunca fez sustentação oral, 3 pontos específicos, que é você fazer um scriptzinho, anote sim os documentos do seu processo, assista a turma recursal antes, no YouTube está lá disponível, assiste antes de você fazer e treine em casa, faz o seu script e treina mesmo, fala com tranquilidade, porque quando você conhece, você se acalma. Isso são os pontos básicos. Lude, obrigado, pode dar suas últimas dicas e encerrar e um beijo. Oi, Mi, eu que agradeço aqui esse canal, né? Uma oportunidade de estar aprendendo também, né? Porque eu estar aqui falando com você está me auxiliando, né? A desenvolver mais o meu falar, né? O meu ouvir. Então é sempre uma oportunidade. Como você citou, essas dicas são as que eu também considero mais importantes, né? E ter tranquilidade. Tenha tranquilidade, respira. Respirar é muito importante. Ficou assim ansioso, dá uma respirada funda antes de entrar para fazer a sua sustentação. Dá uma lidinha, tá chegando sua ordem, dá uma revisada na sua anotação. Isso é bem importante, né? E sempre eu gosto também de estar olhando sempre para frente, né? Para passar assim, ver a sua feição, né? Eu gosto de colocar minha anotação de frente assim do computador. E é basicamente isso, gente. Não tenha medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo, porque foi assim que eu comecei. Exatamente. E a vida tá aí pra gente se desenvolvendo. Pessoal, quem vai fazer videoconferência, só também cuidado com a internet, tá? Que a gente tem muito problema de conexão. Principalmente quem trabalha nos escritórios, porque às vezes o escritório, Lud, não estava acostumado com tanto advogado de uma vez no mesmo ambiente. Né? A internet às vezes não comporta. Então, toma cuidado com isso, gente. Entra no Life Size, que eu vou fazer aqui no Projude, e futuca lá para você entender como é que funciona, para na hora você não ficar sem saber como atuar. Já vi muitas situações também de o advogado estar sem áudio e aí ele não consegue falar e ninguém consegue ouvir. E ali não testou antes, né, Mi? Exatamente. Às vezes eu testo. Tem colegas que baixou o Life Size ali, o programa que utiliza, faz uma chamadinha pro colega antes. Ô, amigo, você pode me ver se o áudio tá funcionando, se tem alguma coisa travada. Isso é bom também, se puder fazer isso. Imagine, para quem nunca fez, Lud, isso pode ser um gatilho, como você falou, para a pessoa ficar mais nervosa. Quer dizer, o áudio não tá saindo, minha câmera não tá aparecendo, já tô nervosa, pronto, esqueci tudo. Então, esse cuidado que você tem, essa cautela de treinar, de entrar nas ferramentas antes de conhecer, isso tudo, pessoal, te deixa mais tranquilo para você focar no que você tem que fazer realmente naquele momento, viu? Então, essas também são as dicas chaves maravilhosas.
Gente, muito É, obrigada a todo mundo que tá aqui, viu? Deixa eu mandar um beijo aqui pro povo. Ô, gente, nem li nada, viu? Porque eu e Lúdia aqui tava numa conversa de comadre da porra. Muito obrigada, tem uma gente. pergunta aí, Mi, mas acho que nem dá tempo de responder, né? Responda, responda. Do Life Size, o que é que faz para não travar uma pergunta de doutora Angélica? Doutora, eu geralmente, assim, de semana em semana eu excluo o aplicativo do computador e eu baixo novamente, porque às vezes ele tem atualizações que não vem para a gente fazer aquela atualização. Então eu costumo fazer essa reciclagem no aplicativo. Eu excluo e baixo novamente. Eu também já fiz isso. E outra dica boa do Life Size também é quando você for fazer, você desliga o YouTube. Já aconteceu comigo de eu estar com o YouTube ligado, tá? Porque às vezes só você pausar o YouTube não adianta. Você desliga o YouTube e fica só no Life Size. Quando estiver perto da sua hora de sustentar, você desliga o YouTube e fica esperando a chamada no Life Size. Eu também já fiz isso, porque Exatamente. eu já perdi uma vez que o assessor disse que tentou conectar comigo, disse que chamou e eu tô aqui esperando e não chamou. E eu não sei te dizer por quê, né? Também o Life Size ainda é meio que a gente tá descobrindo ainda, né? Como é que o Life Size funciona. Porque tem hora que ele tá bom e tem hora que ele não tá. Mas é tudo também um Exatamente. amadurecimento. Viu? Colegas, Exatamente. obrigado. Lud, muito obrigado mais uma vez. Coração pra você. Obrigada, Mi. Até mais, viu? Tô aqui sempre à disposição. Obrigada a todos que estão aí assistindo. E qualquer dúvida, pode entrar em contato aí nos nossos canais, né, Mi? Isso aí. Tchau, gente. Valeu. Amanhã tem mais, viu? 20 horas. Beijo. Tchau, tchau.